Galera, falar sobre a questão do jogo de hoje, muito importante. Com o empate do Remo e Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, Vasco foi a 19º, alerta mais do que ligado, e agora o Pedro Emanuel precisa recuperar junto com o time no Campeonato Brasileiro. Hoje, pontuar, vencer, 3 pontos é inegociável na Arena Fonte Nova. A gente sabe que é um jogo duro, é um jogo difícil. 2023, o Vasco empatou lá por 1-1 com o gol do Verratti. Teve também expulsão do David 2024, 2025. David que inclusive pode ser titular. Tomar cuidado nessa questão de cartão contra o Bahia. E daqui a pouco eu vou falar também sobre um pouco de arbitragem. Muita gente pergunta, onde assistir ao vivo com imagens? O jogo vai ser transmitido, né, pelos canais Premier e transmitido ao vivo pela TV Globo, inclusive no Rio de Janeiro. Mas olha, uma sugestão a você, torcedor cruzmaltino, a partir ali das 2 horas da tarde, 2h30, estaremos ao vivo pelo BTB, diretamente do estúdio, fazendo a transmissão. Então você pode acompanhar pelo BTB e a imagem ali pela sua televisão. Beleza? Então deixa no YouTube pelo BTB Esportes. Por que eu digo isso? A gente vai fazer uma transmissão completa do jogo, pós-jogo, pré-jogo, transmissão do jogo, pós. E aí, na madrugada, vou estar saindo do estúdio diretamente do aeroporto para realizar a cobertura da chegada do Santiago Sousa. Então, esse é o nosso programão de domingo, do Dia dos Pais, acompanhando a chegada dos reforços e o jogo do Vascão. E tomara que o Vasco dê esse presente aos pais vascaínos, uma vitória. O técnico Pedro Emanuel não conta com o Nuno Moreira, né? Suspenso dessa partida. A provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan na zaga, Cuiabano na lateral esquerda, meio campo com Jair, Thiago Mendes, Tietê, muito parecido do jogo contra o Fluminense. E aí o ataque é a dúvida: Adson ou DVD pelo lado esquerdo, Brenner e o Andrés Gomes pelo lado direito. O Marino também pode ser utilizado, já que não teve sequência, né, nos últimos jogos. O Pedro Emanuel deve dar uma chance aí para o Marino a ver o que vai ser decidido. Vamos falar um pouco também sobre o Bahia, que não conta com o Eric Pulga suspenso para a partida, e também o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que deu assistência no gol do Luciano Juba, naquele 1-0 Vasco em São Januário, naquela bobeada, né? O Everton Ribeiro cruza o Luciano Juba sozinho na entrada da grande área, chuta no canto do Léo Jardim. Então, Everton Ribeiro de fora para um procedimento e o Eric Pulga também de fora. Rogério Ceni deve ir a campo com Ronaldo no gol, Roman Gomes, Marcos Vitor e Santiago Mimo na zaga, Luciano Juba na lateral esquerda, meio campo com Azevedo, Jean Lucas e Ademir, e o ataque Rodrigo Nestor, Aleverro e William José, ou o Everaldo na referência. É a dúvida aí do Rogério Ceni para essa partida. E pode ser que te anime também o que Marlon Gomes falou. O Marlon Gomes hoje veste a camisa do Shakhtar Donetsk, clube do futebol ucraniano, né? Por lá, o Marlon ele tá tendo que viver um período muito difícil, né? Agora as coisas já estão mais tranquilas, mas ainda é muito complicada a vida do Marlon Gomes na Ucrânia por conta de todo o conflito que aconteceu recentemente com a Rússia. Hoje, nenhum clube, nem russo, nem ucrânio, podem jogar a UEFA Champions League, ou seja, o Marlon Gomes é um atleta que não disputa a principal competição do mundo de clubes. Isso para o jogador é muito chato, né? Porque ele está muito preso ali na sua liga local e é um jogador que tem bola, sinceramente, amigo torcedor cruzmaltino, para brilhar aí e jogar em clubes muito maiores do que o Shakhtar Donetsk. E só uma leve correção: clubes do futebol ucraniano podem disputar competições europeias. Apenas clubes do futebol russo que não podem. Então essas são as oportunidades que o Marlon Gomes tem para mostrar o seu futebol. E está mostrando. Marlon Gomes hoje é um dos grandes nomes do futebol ucraniano. Um jogador que já veste a camisa do Shakhtar Donetsk há alguns anos. Um clube, né, onde alguns vascaínos passaram. O Ignaldo, o Alex Teixeira, foram alguns nomes que passaram, inclusive, pelo Shakhtar Donetsk. E ele foi perguntado sobre o Vasco, sobre o Rio de Janeiro, sobre o dia a dia, vestindo a camisa do Vascão. E ele disse assim, olha, abre aspas: sinto muita saudade
Saudade do dia a dia daquele grupo, do Vasco, da torcida. Eu sempre fui um torcedor dentro de campo. Tem vídeos meus em que, quando a bola parava, eu estava ali no meio cantando junto com a torcida. Sinto muita falta disso. Toda vez que eu estou no Rio, minha família, que é toda vascaína, e alguns tios perguntam sobre isso. No caso, sobre um retorno para o Vasco. E ele disse, sempre respondo a mesma coisa. Ainda sou muito jovem, tenho uma carreira pela frente e o sonho de me consolidar aqui na Europa. Mas, lógico, penso em voltar para casa daqui a alguns anos. Não sei quando, nem exatamente em que momento. Mas quando eu voltar para o Brasil, se Deus quiser, minha prioridade será o Vasco, para que eu possa voltar para casa. Então, amigo torcedor vascaíno, palavras muito legais do Marlon, que mostra mais do que nunca esse amor que ele tem pelo Vasco da Gama e esse desejo de um dia voltar a vestir a camisa do Cruz Maltino. Marlon, que não demore, cara. Que o Vasco da Gama, inclusive, possa ter condições financeiras de te trazer de volta para casa antes mesmo de você envelhecer. Quem sabe aí, no ano que vem, daqui a alguns aninhos, poucos, o Vasco da Gama não tenha condições de te oferecer um projeto bem melhor que talvez até mesmo clubes grandes da Europa pudessem te oferecer. E é isso que a gente quer. Quer ver um Vasco da Gama definitivamente, amigo torcedor Cruz Maltino, com poder financeiro para realizar grandes contratações. Hoje, a 1h da manhã, né, de domingo para segunda-feira, chega ao Rio de Janeiro Santiago Sousa, né, o nosso pitbull, né, o nosso volante que joga de zagueiro também, chega aí para reforçar o Vasco. Esses dois jogadores já estão pré-registrados na Conmebol Sul-Americana, né? Já poderão entrar em campo pelo Vasco contra o Olímpia aí pela Conmebol Sul-Americana, e aí também já terão aí a oportunidade de estarem treinando a partir de amanhã para também já estar em campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Dois grandes reforços. Tô vendo o vascaíno reclamar, tô vendo tem alguns vascaínos, não tô falando que vai ser que é todo mundo não, mas tô vendo alguns vascaínos cara de pau reclamar do Sousa, reclamar do Colídio. Mano, vocês estão falando, porra, que o Vasco tá com o Inestrosa dentro de campo, né? O Vasco tá aí com, até outro dia, a galera, porra, xingava o Tietê. Agora a gente tá contratando dois caras que são muito bons de bola. Cara, o Colídio, ano passado, ele quase veio jogar no Flamengo por 30 milhões de euros. Estamos falando aí, né, de quase 150 milhões de reais. E tem vascaíno que tá reclamando. E o Sousa, meu camarada, tava o Cruzeiro tentando, o Flamengo tentou ano passado. Então, pô, vamos parar de um pouquinho de ser, também reclamar de tudo, cara. Vamos comemorar grandes contratações, grandes jogadores, né? Torcer para chegar e dar certo. E o Vasco continua no mercado, o Vasco continua indo atrás de mais contratações, tá? O Vasco tem negociação com dois zagueiros que são brasileiros que atuam na Europa. Quem são esses jogadores? É o zagueiro Diego Carlos, do Fenerbahçe. A notícia é muito boa, tá? O Fenerbahçe estava pedindo aí 8 milhões de euros no Diego Carlos. Só que tem um detalhe, o Diego Carlos está em processo tentando quebrar o contrato dele no Fenerbahçe. Ele está tentando ficar livre para assinar com o Vasco da Gama e o Vasco não tem que pagar nem um centavo pela contratação do jogador. Um jogador com experiência na Inglaterra, na Espanha, na Itália e também no futebol da Turquia, um cara que já rodou muito ali, né, a Europa, já teve convocação para a seleção brasileira, um jogador de 33 anos, experiente, rodado, ainda tem muita lenha para queimar, nunca teve problema sério de lesão. Então o Vasco aí tentando aí, né, fazer essa quebra de contrato com o Fenerbahçe para que o Diego Carlos chegue ao Brasil e aí assine um contrato de 3 temporadas com o Vasco da Gama. O outro zagueiro brasileiro é o zagueiro Gabriel Pereira, né, jogador do Copenhagen lá da Dinamarca. Não é uma negociação fácil porque o jogador está em alta no mercado. Ano passado ele fez uma grande Champions League e um grande campeonato dinamarquês. Então o jogador vem sendo procurado por outras equipes aí, mas o Vasco segue conversando. O Vasco segue ali, né, na moita, falando ali com o empresário, né, tentando convencer, né, o empresário a ir buscar um empréstimo com opção de compra. Mas Diego Carlos é a plano A, né? O Diego Carlos do Fenerbahçe é o jogador que hoje o Vasco entende que seria a melhor contratação pela experiência e pelo fato de repente chegar sem custos ao Vasco da Gama nessa janela de transferência.